Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos no capítulo 20, versículo 3. Vamos agora ao ponto 4. Esse versículo é um versículo bem amplo para nós comentarmos. Nesse versículo 4, eu falo sobre a libertação da criatura. O início do milênio é uma libertação da criatura. No tópico anterior, eu falei que os animais, eles experimentam uma libertação. O leão não atacará mais a zebra, a serpente não atacará mais o homem, ok? Então, isso daí é uma libertação para os animais, e não foram apenas os animais que sofreram com o pecado. Deus fala claramente para Adão que até as árvores sofreram. Diz que a terra se tornou maldita e que produziria tipos de árvore como um espinheiro, né, que não dá fruto, não dá sombra, não dá nada. Então até a terra foi prejudicada. E o período do milênio é um período que, já vimos, os animais, eles são transformados, sofrem uma transformação, e o leão não ataca mais o cordeiro. E agora, também falando em termos de criatura dos vegetais, eles também sofrerão mudança, ok? Porque darão um alimento melhor ao homem, e essa é uma das possibilidades da vida do homem ser prolongada durante o milênio, ok? Então vai ter uma mudança também no planeta Terra, na terra que nos produz o alimento. O comentário diz: o apóstolo Paulo descreve o milênio como um momento que a criação retornaria a um estado original, sendo liberto da prisão resultante do pecado do homem. Ou seja, existirá pecado aqui na Terra, mas eles voltam a um estado em que eles não se atacam mais. Então, para eles, é como o estado anterior até o pecado do homem. Ok? Bom, onde que o apóstolo Paulo faz esse comentário? Está em Romanos, capítulo 8, versículo 18 e 19. Coloquei aí no material didático para vocês. Vejam. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Bom, explicar primeiramente o versículo, depois eu leio o comentário. Que manifestação dos filhos de Deus é essa? Está falando daquela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação da igreja, que nós estudamos no capítulo 19. Quando Jesus, acompanhado da igreja, depois das bodas do Cordeiro, Jesus, acompanhado da igreja, se manifesta, dá fim à grande tribulação e automaticamente se assentam em tronos para julgar. Ok? Então é essa manifestação da igreja junto com Jesus. Porque em Colossenses 3 também o apóstolo Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com ele em glória. Então é essa manifestação ali no fim da grande tribulação, para dar fim ao reino do anticristo. É dessa manifestação que o apóstolo Paulo está tratando. E ele diz que existe uma ardente expectação da criatura. Ele vai dizer que toda a criação espera essa manifestação dos filhos de Deus. Eu acho isso muito lindo que o apóstolo Paulo diz aqui, porque ele está dizendo o seguinte: Deus revelou a ele que no momento em que houver essa manifestação de Jesus e da igreja, vai ocorrer uma transformação na terra. Provavelmente ele tirou essa interpretação de onde? Da profecia de Isaías, que nós já lemos claramente, diz que os animais passarão por uma mudança e o leão não atacará mais a zebra. Ok? O comentário prossegue. Paulo faz uso de uma prosopopeia, dando sentimento a toda criatura, e essas aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Prosopopeia é quando você usa uma ilustração e você dá vida, né, para algum ser
que não tem vida, que não tem raciocínio. Nós temos, por exemplo, lá no livro de Juízes, a parábola de Jotão. A parábola de Jotão, ele diz que as árvores estavam procurando um rei e conta diálogo entre as árvores. Isso é uma prosopopeia, né? Ok? Então aqui também o apóstolo Paulo diz que a criatura, ou seja, a árvore que sofreu com o pecado, os animais que sofreram com o pecado, a terra que sofreu com o pecado, elas aguardam a manifestação dos filhos de Deus para tirar esse peso. Então, relendo, Paulo faz uso de uma prosopopeia, dando sentimento a toda criatura, e essas aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que é a igreja. Ok? Como ele falou dos filhos de Deus, está falando da igreja, que se manifesta no fim da grande tribulação e início do milênio. O comentário prossegue. Essa manifestação foi estudada no capítulo 19 de Apocalipse e descreve a manifestação da igreja no fim da grande tribulação para livrar Israel do ataque do anticristo. A igreja liberta Israel e também liberta a criação, incluindo animais e vegetais. Veja que o apóstolo Paulo ele prossegue falando sobre essa manifestação dos filhos de Deus no fim da grande tribulação e início do milênio. Ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ok? Então, olha, a criação tornou-se escrava do pecado quando Adão e Eva pecaram. Lá em Gênesis 3,17, coloquei no material didático para vocês, diz: e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha, então esse versículo é uma pausa para explicar a vocês. Antes do pecado de Adão e Eva, certamente eles plantavam e a árvore cresceria num tempo muito menor e traria nutrientes muito mais ricos para o homem. Ok? É isso que Deus está dizendo. Depois do pecado do homem, trouxe um mal para o homem, para a mulher, mas também para toda a criação. Toda ela foi atingida. E durante o milênio, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo está dizendo que alguma mudança eles sofrerão. Ou seja, o que nós entendemos é que essa maldição será tirada. Então nós teremos um momento único na história da humanidade, vamos considerar, né? Porque desde que o homem pecou, ele já nasce em pecado, mas ele tem Satanás empurrando ele para cometer pecados ainda maiores, né? Tirar a vida do outro, coisas terríveis. Ok? Durante o milênio, durante esse período, o dragão foi preso. E eu disse para vocês, significa que os seus demônios também foram presos. Ou seja, não existe tentação durante o milênio. O homem que estiver descontente é por causa do pecado que já nasce com o homem, mas não terão descontentes. Então, isso de uma certa maneira já melhora. Ok? E também no mundo dos animais e no mundo dos vegetais, de onde vem o alimento do homem, no caso os vegetais, também vai haver uma melhora. Então, se os animais também não comerão mais carne, aí faz sentido também nós interpretarmos que os homens também não comerão mais carne. É bem provável que eles voltem a viver como no período anterior ao dilúvio, em que os homens não comiam carne. E aí, ou seja, toda a humanidade seria vegetariana. Hoje já tem recursos, e a ciência diz que todo tipo de proteína que você tem na carne, você tem também em vegetais. Ok? Mas a Bíblia não nos diz literalmente como será durante o milênio, né? Ok? Bom, eu coloco aí também um outro texto falando, infelizmente, desse resultado do pecado que atingiu a terra. Eu coloco Gênesis 5:29, que diz:
e chamou o seu nome Noé, dizendo, pai de Noé, né, vai dar nome a Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Yahvé amaldiçoou. Ok? Ou seja, a terra foi amaldiçoada. É um resultado do pecado do homem. E Paulo prossegue descrevendo uma esperança dos animais, do solo e dos vegetais. Veja, aí chega capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, dos filhos de Deus, como eu disse, está falando da igreja, que é a manifestação que descreve, que a profecia descreve, é da igreja. Né? Israel, ele estará se convertendo nesse momento da conversão, da manifestação de Jesus e da igreja. Ok? Então, o que ele diz aqui? Que existe uma esperança, um sentimento, por isso é uma prosopopeia, né? De que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. E aqui está falando de que criatura? Então, se os filhos de Deus vão libertar, está falando de toda a criação. Ok? O comentário prossegue. A natureza será libertada da corrupção ocorrida na queda do homem. Durante o milênio, a terra produzirá alimento melhor. Podemos afirmar que ela não produzirá mais espinhos e cardos. Não, como Deus disse para Adão, maldita é a terra e vai agora lhes produzir espinhos e cardos. Ou seja, durante o milênio vai haver uma mudança. E o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Bom, vejam o que o apóstolo Paulo falou, toda a criação. Por isso que nós não podemos, vamos dizer, aplicar isso aqui só a humanos. Ele diz claramente que toda a criação geme. A terra sofreu, os animais sofreram por causa do pecado do homem. E o milênio que está sendo descrito aqui é um período em que Deus, ele, num ato de misericórdia, ele concede um período de 1000 anos ao homem, para o homem viver sem a influência de Satanás, no reino justo, abençoado, com a terra dando um alimento melhor, havendo justiça na terra, porque o rico não poderá oprimir o pobre, haverá justiça na terra. Isso é uma mudança que, vamos dizer, atinge o homem diretamente. Indiretamente atinge até os animais, né? Mas os animais é uma mudança milagrosa. Ok? É uma mudança milagrosa. E então os homens vão viver esse reino justo durante 1000 anos. E aí eu concordo até com o que, vamos dizer, com o questionamento dos pós-milenistas, né? Que dizem, como que pode o homem viver um reino justo, viver um reino que a humanidade nunca viveu e mesmo assim ceder à tentação de Satanás no final do milênio? Nós estamos vivendo esse reino justo, quando nós chegarmos no fim do milênio, nós veremos que eles cederão a Satanás. Então, é realmente para ficar uma interrogação. Bom, o comentário prossegue. Paulo afirma que toda a criação geme, ou seja, toda a criação foi afetada pelo pecado do homem. O termo geme é tradução do grego sustenazo, e segundo o dicionário Strong, significa sofrer com. A natureza sofre com a humanidade os efeitos do pecado. E o apóstolo Paulo conclui no versículo 23, e não só ela, ou seja, não só a natureza, os vegetais, os animais, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, como o apóstolo Paulo descreveu, quer dizer, nós almejamos
lembre-se que ele começou falando de uma ardente expectação. Ou seja, então nós temos uma ardente expectação por encontrar o Salvador, sermos tirados desse corpo. Temos essa ardente expectação. Mas é claro que nós percebemos que muitos cristãos estão ficando com medo, às vezes, até por saber que Jesus Cristo está voltando. Acaba que dá um medo neles. É uma coisa estranha, porque o apóstolo Paulo descreve como uma expectativa, uma ardente expectação, ou seja, nós temos uma expectativa muito forte que esse encontro aconteça logo. O comentário prossegue. A redenção do nosso corpo ocorrerá no arrebatamento, mas a redenção do corpo daqueles que morrerem durante o milênio se dará no fim do milênio, na segunda ressurreição. Na primeira ressurreição participam só os justos. Na segunda ressurreição participam os justos do milênio e os ímpios de todos os tempos. Bom, nós vamos estudar isso com mais detalhe mais à frente, tá ok? Mas essa redenção do corpo que o apóstolo Paulo fala aqui ocorre para a igreja no arrebatamento, e para aqueles que morreram durante a grande tribulação ocorre no início do milênio, ok? E aqueles que foram fiéis durante o milênio, no fim do milênio, eles participam da segunda ressurreição e também então recebem essa redenção do nosso corpo que o apóstolo Paulo falou aqui.